Queria agradecer aos irmãos que nos receberam, pastor Calvin e sua família, e aos irmãos que prepararam todas as coisas para que nós pudéssemos confortavelmente ser instalados e participarmos dessas conferências. Deus abençoe os irmãos, mais uma vez agradeço. Eu infelizmente não vou poder ficar no domingo após o almoço, eu estarei indo, e alguns irmãos comigo também, mas depois verei as mensagens. Desde já agradeço. Também faço minhas as palavras do pastor Calvin. Ele plantou, eu rego, espero que Deus dê o crescimento nesses casamentos. Vamos regar, né? Irmãos, meu tema para hoje é de muita importância, porque também diz respeito à igreja. Ontem nós falamos sobre a origem e o cabeça da igreja. Hoje vamos tratar da membresia e a disciplina na igreja. Assunto que eu percebo, as igrejas têm bastante dificuldades. Nós pastores conversamos muito a respeito disso, mas há coisas que realmente a igreja deve e precisa mesmo resolver certos assuntos com ela mesma. Eu lembro de um pastor amigo nosso, pastor Calvin conheceu, pastor Jerry Donald Ross, e ele algumas vezes era consultado por alguns pastores quando tinha problemas na igreja, dificuldades. E ele sempre dizia aos irmãos: irmãos, isso é o que você está me trazendo, eu não estou lá. Então tome cuidado como você vai fazer uso daquilo que eu estou falando para você. Dificilmente podemos ajudar de maneira eficaz um colega ou uma igreja se nós não estamos realmente vivendo os problemas ou as dificuldades que aquela igreja tem. E nós sabemos, toda a igreja tem dificuldades e tem necessidade de disciplina, e vai ter que pôr em prática isso constantemente. E não é um assunto para pastores somente. Há uma grande falha nas igrejas em pensar que o assunto disciplina é um assunto que diz respeito somente ao pastor. E a igreja não tem responsabilidade nenhuma, os membros não têm responsabilidade de acompanhar, de participar, somente responsabilidade de votar. Tem sim responsabilidade. Eu digo aos irmãos, normalmente os pastores são os homens mais temidos da terra, porque podem perceber, quando uma criança se comporta mal, o que na igreja, o que as irmãs falam para ela? Vou contar para o pastor. As crianças já crescem com a ideia de que pastor é terrível, né? E assim vão crescendo e tem a ideia de que tudo está, na verdade, na mão do pastor. Ele vai resolver tudo. Ele precisa resolver todos esses assuntos. Irmãos, eu queria dizer que, primeiramente, disciplina começa na nossa família. Se nós exercermos disciplina nas nossas famílias, dificilmente a igreja vai precisar exercer disciplina. Se nós acompanharmos os que Deus nos deu como responsabilidade desde cedo, nós vamos ajudar imensamente o trabalho de disciplina da igreja. Bem, eu queria ler com vocês duas passagens. Mateus capítulo 18, vamos ler. E depois nós vamos falar um pouco sobre a disciplina, a razão da disciplina. Eu espero mais uma vez poder ser de ajuda de alguma maneira.
Mateus capítulo 18, verso 15 até verso 18, diz assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e, se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui Cristo estava ensinando sua igreja, como nós falamos ontem, a disciplina, ou seja, como tratar problemas de ordem pessoal. 1 Coríntios, vamos ler a primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Bem, irmãos, vemos aqui Paulo escrevendo, na verdade, à igreja de Corinto, por um problema que eles não resolveram, que eles não tomaram, na verdade, as devidas providências para manter a igreja pura. E nós sabemos que a disciplina é algo necessário. Se não aprendeu ainda, não vai aprender. A disciplina é necessária nas famílias, nas escolas, no exército, em todos os lugares. Nós temos necessidade de disciplina. Para quê? Nós vamos ver. Para o crescimento espiritual, pureza, temor da igreja, todas essas coisas sejam promovidas. Nesse sentido, a disciplina, nós vamos ver, irmãos, pode ser tanto corretiva, eu vou tratar assim, para ser mais simples, Pode ser corretiva e preventiva, como queira. Eu trabalho, irmãos, para quem não sabe, com equipamentos que são ligados às 5 da manhã e desligam praticamente às 8 da noite. Eles funcionam o tempo inteiro. E é ligado ao ser humano. Ele faz hemodiálise para aquelas pessoas cujo rim não funciona,
é necessário então que o sangue dessa pessoa seja filtrado, porque tudo que ele tomar de líquido vai permanecer na sua corrente sanguínea e essa pessoa vai ficar intoxicada. E se não tivesse uma máquina dessa, ele morreria. Então, é necessário que 3 vezes por semana ele seja ligado num equipamento assim e seu sangue seja, então, tratado, purificado. Máquinas assim necessitam de serem cuidadas. E nós temos extrema dificuldade, irmãos, em convencer, desde o médico até a pessoa que cuida do paciente, a convencer eles de que precisamos fazer manutenção preventiva. Precisamos. Você tem que de tempos em tempos parar e nós devemos cuidar para que não seja só aquela manutenção corretiva. Normalmente, você sabe disso. Você pega o seu carro, o brasileiro tem esse hábito, não fazer manutenção preventiva. E aí pega o carro e fala, vou viajar. E aí a hora que você cai na estrada e você descobre que algumas partes já estavam cansadas. E aí você vai gastar muito mais dinheiro, vai ser muito mais custoso para você. Se você exercesse vamos dizer assim, a manutenção antes, preventiva, certamente vai gastar, mas talvez não gastaria tanto. Eu costumo dizer, minha esposa tem um ditado, que ela diz, tudo que você deixa para trás, vem atrás de você. Ela me ensinou isso. E de vez em quando eu ponho isso em prática. E é uma realidade também na nossa vida pessoal e na igreja. Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto porque eles deixaram algumas coisas para trás. Algumas coisas que precisavam ser cuidadas desde o início, quando o problema aconteceu. Por isso, eu creio que todos nós conhecemos Eclesiastes 8:11. Lembram dele? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler juntos essa passagem de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Vamos ler? Diz assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. O que ele está ensinando aqui? Que o coração humano tem uma tendência. A velha natureza que carregamos em nós tem uma tendência. E que nós precisamos realmente de cuidado, nós vamos ver. Vamos entender o que é disciplina. Precisamos atenção o tempo todo, porque senão isso certamente vai acontecer conosco, como vai também acontecer com a igreja. Não executar logo o juízo sobre a má obra foi exatamente isso o que a igreja de Corinto fez. E ela então permitiu que um pecado grosseiro, escandaloso, permanecesse na igreja. Mas se tivesse cuidado antes, isso dá muito trabalho, irmãos. Eu quero dizer que a função do pastor é a função mais exaustante que existe. Irmãos, eu trabalho muitas vezes até tarde por mexer com esse tipo de equipamento. Às vezes tenho que viajar, fico cansado. Mas, irmãos, nada mais me cansa tanto do que fazer a disciplina, como ele diz aqui, preventiva. Como acompanhar a vida dos irmãos. E eu não estou dizendo aqui que nós fazemos o papel do Espírito Santo. Não, a igreja não tem detetives, não tem ninguém observando e relatando. Eu estou dizendo que cada um de nós
tem que ter a preocupação de discipular, de acompanhar, de aconselhar, de corrigir quem está do nosso lado, os irmãos mais próximos, os da própria família primeiramente. E se todos nós contribuímos com isso, a igreja vai crescer e nós não vamos precisar usar a disciplina corretiva se nós identificamos isso antes. Mas é muito desgastante para um pastor quando ele sempre tem que ir atrás da disciplina corretiva. Por quê? Porque agora já não tem mais nada para fazer. O que é a disciplina corretiva? É quando todos os outros meios foram esgotados. Ou então, quando se descobre o pecado ou algo que está acontecendo e nada mais dá para ser feito, senão a exclusão do rol de membros daquela pessoa. Irmãos, não estou falando de um assunto popular, porque em muitas igrejas eles acreditam que os membros devem cuidar de si mesmos. Em muitas igrejas não é popular acompanhar, aconselhar e até chamar a atenção daqueles que estão errados. Em muitas igrejas a disciplina foi esquecida. Em muitas igrejas estão sofrendo justamente por causa disso. Sofonias, capítulo 3, não é um livro que nós consultamos muito, talvez se você não consegue abrir rápido. Sofonias, capítulo 3. Nós podemos ver aqui como Deus exercia sempre com o seu povo a disciplina, primeiro preventiva e depois a disciplina corretiva. Isso é algo que nós devemos carregar por toda a vida e é algo que a igreja deve observar. Ele diz: ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Veja que tem uma ordem aqui: não obedeceu a sua voz e também depois não aceitou o castigo. Então, o que nós vamos ver? Quando o povo de Deus se recusa em ouvir a sua voz e até aceitar o castigo, já não há coisas más a fazer, senão Deus realmente pesar a sua mão. Irmãos, esse ensino deveria fazer parte da nossa vida, da vida dos nossos filhos. Como é que disciplinamos nossos filhos? Bom, primeiro ensinando a eles. Ensinando o que pode e o que não pode. Eu vou dar um exemplo. Quando meus filhos eram pequenos, há ocasiões que nós não podemos disciplinar, porque faltou, na verdade, o ensino. Eu lembro que um dos meus filhos, ele foi para a sala e pegou um enfeite que a Ivone tinha no centro da mesa. Ok? E ele estava olhando, e é natural, toda criança é curiosa, por isso aprende, né? E os adultos também são curiosos, né? Porque nós queremos aprender, né? E ele estava segurando esse enfeite na mão, e ele olhava, e quando a Ivone entrou, sabe qual foi a reação dela? Gritar o nome dele. Sabe qual foi a reação dele? Soltar o enfeite dela. Ela gritou Diego, e ele e eu disse: precisa ensinar, não pode bater. Então o que temos que fazer? Olha, vem aqui, pode olhar, viu? Olhou, pegou na mão, olhou, de hoje em diante não pode mexer mais. Mas esquecemos disso. E certa ocasião, nós fomos ensinando aos nossos filhos essas coisas. Recebemos uma visita em casa, cujos pais não eram convertidos. Então a criança chegou em casa e começou a mexer em tudo, e subiu no centro da mesa da Ivone. Você sabe qual foi a reação dos meus filhos? Olharem para mim. E aí, agora, o que vai fazer?
Que tenho eu que julgar os que estão de fora? Não são minha responsabilidade. Mas eu posso pedir, né? Por favor, desça daí, né? E a mãe era daquelas que tem aquele hábito de contar até 3, né? Vocês conhecem esse hábito, né? 3.000. Quando disciplinamos nossos filhos, deveríamos perguntar: o que você fez? E ele deve explicar o que fez. Deveríamos perguntar: o que Deus pede para mim fazer com você? Ele deveria saber. Disciplina desde cedo. É assim que criamos nossos filhos. Isso é disciplina preventiva. Olha, irmãos, por se tratar de um assunto que exige coragem, vamos falar a verdade. Disciplina é um assunto que exige coragem, exige sabedoria, exige responsabilidade, e por isso muitos membros da igreja se esquivam dela. Não é minha responsabilidade, é do pastor. Não. E sempre é um assunto, quando nós chegamos na disciplina corretiva, difícil. Às vezes, irmãos, vamos falar a verdade, constrangedor. Temos pastores aqui, quantas vezes vocês se reuniram e tiveram que tratar assuntos constrangedores mesmo? Mas faz parte da disciplina. É necessário. Não é isso que deveria fazer nós abrirmos mão da nossa responsabilidade? Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, voltando lá à carta, você pode ver 1 Coríntios capítulo 5, veja o que ele diz aqui. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Pode haver assunto mais constrangedor do que este? Mas é necessário. Irmãos, um crente pode, sem dúvida nenhuma, um salvo pode cometer pecados grosseiros. Quando você vê Pedro, ao negar a Cristo, praguejando, diz a Bíblia, onde ele aprendeu essas coisas? No velho homem que habita nele, a velha natureza dele, que deveria ser mortificada naquele momento e que trouxe isso à tona. Davi, quando cometeu adultério, seguido de assassinato, essas coisas podem acontecer, mas devem ser tratadas. Às vezes, eu já vi pessoas dizerem: não vou ficar na igreja porque lá só tem hipócritas. Irmãos, assuntos mal tratados, assuntos não resolvidos, assuntos em que a disciplina não é colocada de forma correta, leva mesmo muitos a pensarem que o hipócrita pode permanecer na igreja confortavelmente, e é um erro nosso. Disciplina preventiva, irmão. Salmo 119, vamos ler Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Se somos edificados, estamos aprendendo tudo o que diz respeito à vida e à piedade, essas coisas vão nos ajudar a realmente nos disciplinarmos, ao ver o mal e nos escondermos,
a não dar um passo para o mal, porque estamos recebendo a disciplina preventiva. Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Veja como os apóstolos ensinavam que essas coisas não deveriam mais fazer parte da vida do salvo, e como eles deveriam rejeitar, como eles pregavam contra essas coisas, como despertavam os irmãos para terem cuidado, para não caírem nesses erros. E ele diz aqui: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Irmãos, por que ele escreveu isso? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque existia membros na igreja que ainda praticavam isso. Eu não tenho dúvida. Por que ele iria escrever dessa maneira? Ele tinha que orientar a igreja e falar: irmãos, isso não deve mais fazer parte da nossa vida. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne ou da carne em suas concupiscências. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque, 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu vou para a igreja, quando eu estudo a palavra, quando os irmãos pregam, Deus está trabalhando, como ele diz aqui, e a palavra dele é viva e eficaz. Você sabe, tem diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Sabe o alvo? Okay? Mais fácil de explicarmos. Quando alguém atinge o alvo, ele foi eficiente. Quando ele atinge o centro do alvo, ele foi eficaz. Irmãos, a Bíblia não atinge o alvo, ele atinge o centro, ela atinge o centro do alvo. Ela sempre vai atingir a nossa necessidade, sempre o que precisamos. Por isso a pregação expositiva da palavra é tão importante para nós, porque ela vai fazer com que o Espírito Santo vai usar e atingir exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Isso se chama disciplina preventiva. E ele diz aqui: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo diante de Deus, podemos esconder nada. Então, como é que ele faz? A pregação da palavra, o estudo da palavra, eu vou aprendendo. Mas aí eu não posso ser aquele ouvinte, como diz Tiago, esquecido, mas aquele fazedor da obra. Não posso ser somente conhecedor. Por isso, lembra, nós falamos, irmãos, qual é o objetivo de vir ao culto? O que você está fazendo no culto? O que veio fazer aqui hoje?
Veio aumentar seu conhecimento ou veio para receber instrução, para que você fosse corrigido, para que você fosse edificado, fosse consolado? De alguma forma, ao chegar ao culto, a palavra de Deus vai ser eficaz conosco e vai completar aquilo que Deus tem determinado e vai nos levar à maturidade. Mas depende como nós recebemos essa palavra. Recebei, pois, a palavra em vós enxertada com mansidão. Sabe o que quer dizer isso? Não é ficar ofendido com o pregador, não é ficar ofendido com o pastor quando corrige, quando o irmão que vem orientar você e está vendo que algo não está bem, algo está fora de ordem, então recebe com mansidão. Eu costumo dizer aos irmãos da minha igreja: irmãos, os crentes que realmente crescem na graça é aqueles que dizem: eu errei. Não são aqueles que estão ouvindo e faz de conta que nada está acontecendo. Não, eu errei. Quando Deus mandou o profeta Natan falar com Davi, irmãos, Davi errou muito, mas no momento em que Natan falou com ele, ele reconheceu, porque era um salvo. Era um salvo. Disciplina preventiva e corretiva, necessário. Caso contrário, a igreja vai sofrer com isso. Por quê? Porque temos necessidade da disciplina. Irmãos, gostaria que vocês guardassem uma coisa na sua mente. Você como membro de igreja, você como cristão, a vida do cristão, guarde bem isso, a vida do cristão é uma vida de repreensões. Irmãos, desde que eu fui salvo, a minha vida tem sido uma vida de repreensões. Deus tem me corrigido o tempo todo. Tem mostrado, apontado coisas na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, no trato com os meus filhos, no trato com os irmãos, que eu preciso mudar. O tempo todo. E eu vou dar um diagnóstico. Eu falei isso à minha igreja, eu não sei se todos entenderam, mas pastores, irmãos, diga se isso não é a verdade. Aqueles membros que naturalmente assistem os cultos e procuram colocar em prática a palavra de Deus, raramente eles precisam ser disciplinados. Aqueles membros que negligenciam a igreja, faltam aos cultos e que estão sempre desanimados, vamos dizer assim, e que nós vamos visitá-los porque é nosso trabalho, e fazemos isso com amor, e vamos visitar e tentar exortá-los e fazer com que o seu ânimo volte, e dizemos a eles: olha, tem coisas que você precisa fazer que eu não posso fazer para você. Mas eles não ouvem. Irmãos, qual o resultado que nós temos com esses irmãos? Vou dizer qual é. Quase nenhum. E eles continuam, não crescem. Por isso Paulo escreveu aos irmãos e disse: olha, vocês já deviam ser mestres e ainda é necessário que eu trate vocês como meninos. Com leite vos criei e não pude criar vocês com alimento sólido. E pode ser e pode existir na igreja irmãos que estão lá há tantos anos, mas irmãos, sabe qual é o problema deles? Eles não aceitam disciplina, e principalmente a preventiva. E quando você não aceita o conselho simples da palavra de Deus, simples dos irmãos, raramente essa aqui vai fazer você amadurecer. Faz sim você voltar, faz sim ser corrigido, mas irmãos, prestem bem atenção, porque o caminho, na verdade, é esse. A vida do cristão é uma vida de repreensões. Irmãos, quero fazer outra pergunta.
Quanto nós sofremos por causa de perseguição ao Evangelho? Pode me responder? Quanto nós sofremos por causa de perseguição ao Evangelho? A resposta é praticamente nada. Mas, irmãos, quantos dos irmãos que estão nas nossas igrejas estão sofrendo, na verdade, por rebeldia, orgulho, fraqueza, indulgência, falta de sabedoria e negligência? Quantos? Muitos. E a Bíblia diz, Pedro fala, olha, bom, se sofremos por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Irmãos, às vezes quando um irmão vem para nós e diz assim, irmãos, eu estou sofrendo porque lá no meu emprego eu estou sendo discriminado. Mas discriminado por quê? Porque você tem falado de Cristo? Não, normalmente não é isso. Normalmente é um mau comportamento como empregado. Normalmente, irmãos, eu vou falar algo que espero que me entendam. Eu tenho receio muitas vezes de indicar um irmão para um emprego. Tenho receio. Por quê? Será que ele vai envergonhar o nome de Cristo? Um outro fato, irmãos. Nós estudamos, Cristo é o cabeça da igreja. Ele organizou a igreja. Destinou a igreja para o nosso crescimento. Eu posso dizer que a maioria do que eu aprendi, do que eu fui repreendido, do que eu fui edificado, tudo isso, sabe onde aconteceu, irmãos? Na igreja. Eu devo estudar as Escrituras na minha casa, eu devo estudar com minha família, eu devo ensinar, mas vou dizer, irmãos, não foi à toa que Cristo organizou a igreja e deixou como lugar onde a disciplina deve ser exercida e ensinada, e é na igreja que eu sou realmente edificado. Quero fazer uma pergunta: quantas vezes você foi repreendido em casa? Não pela sua mulher, porque eu fui muitas, né? Com a minha bagunça, né? Não, eu estou falando, quantas vezes espiritualmente você foi repreendido na sua casa? Quantas vezes? Quantas vezes você foi edificado na sua casa? Em comparação, o que eu estou dizendo é a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de membro da igreja. Estamos falando da disciplina e da membresia. Irmãos, a parte da igreja, dificilmente, eu diria quase impossível, um membro crescer. Porque é o lugar que Cristo destinou. E por isso, quando nós pedimos para ser membro de uma igreja, irmãos, eu vou falar minha posição pessoal como pastor. Eu não convido nenhuma pessoa a ser membro da minha igreja. Eu não convido. Eu não vou lá e falar, por favor. Não, se é convertido, vai dar frutos. E ele mesmo vai querer fazer parte. Quando eu me converti, eu andava atrás do meu pastor e falava para ele, escuta, quando vai ser meu batismo? Quando é que eu vou ser batizado? Quero fazer parte da igreja, quero servir a igreja. Não precisa. Mas agora, se vemos pessoas que não demonstram nenhum fruto de convertido, não devem fazer parte da igreja. Irmão, sabe que eu sou pastor há 22 anos, a coisa que mais me preocupa na igreja é que não entre na igreja um não convertido. Por quê? Porque disciplina diz respeito aos convertidos. Disciplina diz respeito àqueles que vão aceitar a palavra de Deus como autoridade na vida deles. E que sabem, por que nós estamos aqui? Por que vocês estão me ouvindo e ouvindo outros pastores? Porque gostam da nossa colocação, gostam da nossa exposição,
Não, irmãos, porque vocês são nascidos de novo, porque vocês amam a palavra de Deus. É como eu costumo dizer, se o carteiro chegar na tua casa e ele, coitado, pegou uma chuva, chegar lá, atravessou o córrego, chegar fedido, mas trouxe uma carta para você, você deixa de aceitar? Não, por quê? Você está interessado na carta, não no carteiro. O que é importante? A carta ou o carteiro? A carta. E o que faz que vocês não olhem para as nossas imperfeições e tudo que existe em nós? Porque foi a graça de Deus que nos colocou. Como diz Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque vocês amam a Cristo. E por isso, os que fazem parte da igreja devem ser verdadeiramente convertidos. Esse é o local. Por isso, Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 9, falando da necessidade da disciplina, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. O que ele está dizendo para nós? Sobre o efeito do pecado. Que o pecado atua de dentro para fora. E que se nós não cuidarmos, baseado nas Escrituras, na responsabilidade que temos, logo o pecado vai estar afetando outros e outros. E Deus deixou essa responsabilidade. Se a igreja falhar, você pode deixar que Deus não falha. Mas é responsabilidade da igreja. Em 1 Coríntios, como nós lemos, primeira carta aos Coríntios, vamos pegar, irmãos, capítulo 5. Olha só, quando Paulo escreve à igreja, olha o que ele diz aqui. Verso 2: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está falando assim: irmãos, vocês estão orgulhosos da tolerância de vocês? A igreja em Corinto se sentia orgulhosa de ser tolerante. Não tem problema, deixa o irmão aí. Qual é? Ele está, olha, parece que ele está se relacionando com sua madrasta. E Paulo diz: vocês estão se sentindo orgulhosos por serem tolerantes? Mas, irmãos, essa é a forma como a sociedade tem agido. Tolerância. Você não pode disciplinar uma criança, corremos o risco de ser preso. Não é isso? Eu lembro, um sobrinho meu foi na minha casa e ele não queria tomar banho, irmãos. Aí Ivone falou: você vai tomar banho, Felipe. Ele falou: eu não vou tomar banho. Ele era desse tamanho. Não vou. Aí Ivone falou: então você vai conversar com o seu tio. Eu falei: Felipe, vá tomar banho. Ele falou: eu não vou tomar banho. Não vai? Tá bom, eu tirei a cinta. Ele falou: não, agora eu vou. Não, agora você vai apanhar. Depois vai tomar banho. E na hora que eu fui disciplinar, eu bati nele e ele falou para mim: eu vou chamar a polícia para você. Desse tamanho. Alguém ensinou ele que a polícia o protege quando ele é rebelde. Irmãos, a sociedade tem sido assim. Mas as igrejas não podem ser assim. Os pastores vão correr riscos de serem presos. Lei de homofobia, eu acho que vocês estão acompanhando, né? A lei de homofobia. Não pode exercer preconceito contra um homossexual. Isso tem dado um grande debate. Por quê? Porque a sociedade acha que tem que ser tolerante, que pecado não é pecado. E nós devemos ensinar aos irmãos: olha, o que é pecado, o que Deus diz que é pecado, é pecado. O que é pecado? Toda palavra, obra ou desejo que contraria a lei de Deus.
Isso é pecado. Então devemos ensinar, e a igreja deve manter esse ensino, como diz aqui, e não ficar, olha, nossa igreja é muito amorosa. Existe diferença entre amorosa e tolerante. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês nem se entristecem por causa desse pecado. Vamos ver. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Isso ilustra muito bem o que acontece no interior do coração do homem. Cristo falou: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Algumas igrejas têm se portado como o catolicismo. Quando um pastor peca, muda ele de lugar, põe ele para lá. Eu ouvi dizer de um pastor que estava pecando e então a junta decidiu. Irmãos, como é bom ser independente. A igreja a igreja escolhe seu pastor, a igreja demite seu pastor, porque ela está vendo o que ele está fazendo. Então a junta decidiu, não pode. Então os irmãos se reuniram e falaram: irmãos, se vocês tirarem o meu emprego, o que eu vou fazer? Vender laranja? Irmãos, se eu estivesse lá falando: não, vender laranja não, porque feirante é uma profissão digna, você não merece ela. E então transfere, não se executa logo o juízo sobre a má obra. Irmãos, quando um homem decide que o corpo dele é mais importante do que o seu ministério, não deveria estar no ministério. E nós deveríamos ser o primeiro, como igreja, a não sermos tolerantes com essas coisas. Como Paulo diz aqui, ensoberbecidos, em vez de, diz aqui, né? Entristecidos. Irmãos, o pecado deve afetar cada membro da igreja. E todos nós sofremos com isso. Para mim é um sofrimento. Como quando disciplinamos nossos filhos. Tendo cuidado que ninguém se prive, diz lá Hebreus 12:15, ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, uma vez uma irmã disse: olha, eu quero sair da igreja. Por quê? Porque eu não suporto ver aquela irmã. Falou isso para mim. Pois eu disse: então, eu quero dizer para você que a igreja vai tirar você do hall de membros. Não é você que vai sair. Se você tem um amor de Cristo, você não vai falar isso. Você vai voltar e conversar com aquela irmã, como Cristo ensinou, as ofensas pessoais, vai e repreende entre tu e ele somente. Eu nem devia estar ouvindo isso. Vai lá, dá provas de convertido. Aquela pessoa mudou de ideia, graças a Deus. Paulo diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. O que é isso? Irmãos, eu quando ensino aos novos convertidos essa passagem, eu costumo dizer: ó, esse é o trecho das 3 peneiras. A primeira peneira é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão. A segunda peneira é a igreja. Porque ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Então, a primeira é nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Não precisamos que a igreja nos exorte, mas se precisar, a igreja tem que exortar. Mas, se passar pela primeira, se passar pela segunda, irmãos, não passa pela terceira. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e eu creio de todo o coração que Deus tirou a saúde e tirou a vida de alguns.
Irmãos, ser membro da igreja de Cristo, que Ele é a cabeça, implica em responsabilidade e implica que ela é autoridade sobre minha vida. E quer dizer que ela exerce isso. Por isso, os convertidos devem ser ensinados. Você quer fazer parte da igreja? Agora a igreja tem autoridade sobre a sua vida. Em vendo algo errado, orientar você. Em vendo algo errado, exortar você. E se você não aceitar isso, então disciplinar você. Você aceita isso? E se somos nascidos de novo, aceitamos sem dúvida nenhuma de todo o coração. E quais são os objetivos da disciplina? Primeiro, glorificar a Deus. Em 2 Coríntios 11, 2, ele diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Por que exercemos disciplina, irmãos? Porque queremos glorificar a Deus e a Cristo. Ele é o dono da igreja. E queremos que a igreja ande em conformidade com o seu noivo. Preservar a pureza e unidade da igreja. Por isso existe disciplina. Irmãos, uma família que não tem disciplina, você pode notar uma família desunida. A igreja que pratica disciplina é uma igreja unida. Mateus capítulo 5 que lemos, irmãos, mostrou isso. Cristo ensinando, olha, pessoalmente lá, vai. Lemos Atos, capítulo 5, a mesma coisa. Preservar a unidade da igreja. Impedir que o corpo todo seja afetado, irmãos. 1 Coríntios 5, voltando lá, versos 6 e 7, olha o que Paulo diz, irmãos. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, como vimos. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos. Quer dizer, isso tem que ser tratado para não afetar, não pode ter o fermento, o pecado, tem que tirar mesmo. E eu sei que o pastor tem responsabilidade disso, porque ele foi colocado lá para cuidar da igreja. Mas toda a igreja, irmãos, deve sentir isso, nós vamos ver. Outra coisa, corrigir os que são salvos. Como nós falamos, a vida do cristão é uma vida de repreensões. E se você quer fazer parte da igreja, deve aceitar isso. Eu aceito. E você e eu seremos repreendidos muitas vezes. E vamos, sem dúvida nenhuma, aceitar isso. 1 Coríntios 5, 13, ele diz aqui, irmãos: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Julga os verdadeiros salvos, como ele diz, é responsabilidade, tira os não salvos. Por quê? Porque temos que distinguir entre convertidos e não convertidos. Irmãos, como é que alguns irmãos me perguntam, às vezes pegam alguns personagens, né? E me perguntam assim: pastor, Saul era convertido? Não era convertido. Fulano, e quando uma pessoa está em pecado, é ou não é? Eu costumo dizer, irmãos, na minha Bíblia não tem uma relação do livro da vida. Então não tem. Então eu posso dar minha opinião em alguns casos, ok? Mas irmãos, quando você vai levar em conta se uma pessoa é convertida, você tem que levar em conta toda a vida daquela pessoa, desde o momento da conversão dela até o momento da partida dela. Por quê? Porque se olharmos no momento daquele pecado, talvez a gente diga, esse não é convertido. Olha para a vida de Davi no momento em que ele cometeu o pecado de adultério e depois o de assassinato. O que você diria? Você votaria, se ele fosse membro de uma igreja, para ele voltar a ser membro? Mas Davi era realmente convertido.
Então, há momentos que nós não sabemos e põe realmente em dúvida se aquela pessoa é realmente convertida. Sabe a única maneira de distinguirmos isso? Disciplina. É a única maneira. Disciplina. Porque ao disciplinarmos aquele membro, nós vamos poder ver. Por quê? Porque Deus disciplina os seus. E a disciplina é um dos frutos de que aquela pessoa é realmente convertida. Quando Deus disciplina alguém, está mostrando que é filho. Então nós vamos poder ver pelos resultados. Então, irmãos, a disciplina é necessária para a igreja. Para quem vai deixar de fora, como vimos, os não convertidos. Outra coisa, irmãos, o testemunho da igreja. O testemunho da igreja. Irmãos, em São Paulo, nós passamos por situações em que um pastor foi disciplinado por imoralidade. Eu estou falando de fatos reais. Você sabe como era conhecida, como ficou conhecida a igreja? Aquele templo, aquele lugar é lugar de prostituição, é igual a uma boate. Irmãos, você pode imaginar ouvir uma coisa dessa? Tolerância leva a essas coisas, muitas vezes. Manter um testemunho. Vai acontecer? Vai. E a disciplina é um assunto interno da igreja. Irmãos, não é para ser levado para fora. Não é para ser falado para os seus parentes não convertidos. Eles não vão entender isso. Não é ser propagado. Mas se chegar... Porque muitas vezes Satanás se encarrega, de fazer essas coisas. Mas se chegar ao conhecimento deles, explique. Se a igreja foi zelosa, não faz parte da igreja, foi cortado. Mas é assim que funciona. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, irmãos. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Uma das coisas que eu tenho um casal que faz parte da igreja, que a irmã, quando veio, depois de um tempo da conversão dela, ela veio a mim e falou assim: pastor, eu me sinto como um pedaço do céu. Que bom. E ela falou: os irmãos aqui são maravilhosos. Que bom. Mas eu falei para ela: eles não são perfeitos. Não espere que eles não errem. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes um novo convertido vem para a igreja e ele está muito animado mesmo. E ele vê tanto amor entre os irmãos, e muitas vezes ele tem a ideia de que os crentes não erram. Tem que conhecer. Eu até conto a Ivone sempre disciplinou os filhos, E um dia nós recebemos uma criança da família, não lembro quem era. O Felipe mesmo? Era o Felipe. Aquele que apanhou. E a Juliana era pequena. E a Ivone estava dizendo para ela, para ele, para o Felipe: olha, Felipe, convencendo ele de ficar em casa. Se você ficar aqui, a tia vai fazer isso, vai fazer aquilo e tudo mais. Tipo assim, quase que você vai poder reinar, E a Juliana estava só assim, ela era pequena, olhando assim. E dali a pouco a Juliana falou: ele não conhece a verdadeira. Sabia os fatos da vida real. O que eu estou dizendo, irmãos,
é que nós devemos ensinar aos irmãos, nós vamos falhar em muitas coisas. A Bíblia diz que nós falhamos em muitas coisas. Mas sabe como esses irmãos que vêm assim pensando que a igreja é perfeita, eles vão entender que ela não é perfeita, mas que é a igreja de Cristo, se ela tiver disciplina. A igreja de Cristo praticava disciplina, irmãos. Por isso, Paulo falou, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou roubador, com tal ainda nem comais, não pode participar conosco na ceia. Ele diz, irmãos, eu não digo para vocês que vocês têm que usar esse critério com os não convertidos, não, senão seria necessário sair do mundo. Mas se alguém se diz irmão, você não pode se associar com ele nessas coisas. Por isso, se elas acontecerem, nós devemos cuidar. Por isso, nós tratamos as ofensas, irmãos, cometidas contra a igreja como ofensas pessoais, ofensas morais e ofensas doutrinárias, para resumir. Ofensas pessoais, irmãos, é aquela que Cristo ensinou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre tu e ele somente. Eu nunca vi uma passagem das Escrituras mais desrespeitada do que essa. Irmãos, quando o irmão está ofendido, o que ele faz? Aliás, as Escrituras ensinam que o ofendido deveria procurar o ofensor. Por quê? Porque é dever dele e muitas vezes o ofensor nem sabe. Às vezes fica de cara fechada e não cumprimenta mais. E fica, o que eu fiz? Outro dia conversava com um casal e o rapaz estava bravo com a moça e perguntou para ela assim, você não sabe o que você fez? A moça falou, não sei. Você deveria fazer, então não vou falar até você descobrir. Como pode ser tão imaturo? Mas às vezes os crentes são imaturos mesmo. Irmãos, aprenda. Isso faz parte da disciplina, diz aqui. Se o irmão pecar contra ti, vai somente com ele, não conta para mais ninguém. Sabe por quê? O restante não pode dar a você a resposta que você precisa. Ainda que você venha me procurar e falar, aquele irmão me ofendeu, eu não sei por que ele fez isso, não posso te dar a resposta. Vá a ele, converse com ele. É o que a Bíblia ensina. Pratique isso, irmão, na sua igreja. Eu não aceito que nenhum irmão venha falar comigo e falar, pastor, tenho um problema com outro irmão. Primeira reação, já conversou com ele, irmão? Não. Então vai conversar, nem deveria estar falando comigo. Vá conversar. É problema pessoal? Vá conversar com ele. Você vai crescer nisso. Imoralidade. Irmãos, a lei de Deus está dividida em duas partes: a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial apontava para Cristo e foi cumprida em Cristo. E nós não precisamos mais praticar a lei cerimonial. Mas a lei moral diz respeito ao caráter de Deus e essa é imutável. Pecado vai continuar sendo pecado. Adultério, adultério. Pode mudar, o mundo pode mudar isso. Recentemente eu acho que vocês viram na imprensa que os cientistas descobriram que o cérebro do homossexual é idêntico ao cérebro da mulher. Porque eles examinaram lá. Eu posso chamar dessa falsamente chamada ciência. E quero dizer uma coisa, irmãos. Isso pode ser o efeito, não a causa. Irmãos, você sabe que o pecado afeta todo homem? Quando Davi pecou, ele falou, meus ossos se transformaram em sequidão de estio. Quando nós pecamos realmente, somos filhos de Deus, Deus mexe conosco e o pecado pode nos afetar.
Irmãos, eu falei no início, muitos dos nossos pecados dizem respeito à nossa desobediência à palavra. E o nosso estilo de vida é errado. Muitos irmãos vêm muitas vezes conversar e falam: olha, o que você precisaria era voltar ao início e praticar as primeiras coisas. Coisas que nós deixamos de praticar. Estamos falando só para uma coisa, falamos de casamento, né? Eu falei na minha igreja outro dia, eu queria fazer uma pergunta aqui, falando isso: por que você se casaria? Já pensou nesse assunto? Eu me casaria porque eu não quero ficar solteiro, eu não quero ficar encalhado, eu quero casar porque eu quero uma pessoa que me ame. Todos os motivos estão errados. E eu quero dar a você 2 sugestões: para amar ou ser amado. Se você disser para amar, então você entende o amor de Deus, entende sua responsabilidade. Irmãos, muitos casamentos, muitos irmãos na igreja estão com a vida totalmente em desordem. Sabe por quê? Porque não tem disciplina, porque não aprenderam que eu devo amar minha esposa e meus filhos, eu vou viver para eles, esse é meu objetivo, viver para eles, não quero que eles vivam para mim. Muitos irmãos têm problemas financeiros porque não administram direito sua vida, gastam mais do que ganham. Alguém falou assim: quem gasta mais do que ganha não pode evitar as necessidades. Muitos irmãos estão com problema de saúde, sabe por quê? Porque são negligentes com sua saúde. E aí nós poderíamos discorrer muitas coisas, irmãos, e dizer: muitos dos nossos problemas não têm nada a ver com a mão de Deus sobre nós. Muitos dos nossos problemas têm a ver com as consequências da desobediência de princípios simples da palavra de Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, nós não podemos mudar as coisas básicas da palavra de Deus. E quando a igreja errar em moral, irmãos, não tem negociação com isso. Não tem negociação. Pecado é pecado, e nós não vamos abrir mão disso. Quando tiver comportamento desordenado, 2 Tessalonicenses, peguem lá, capítulo 3. Irmãos, nem senti cheiro de carne assada ainda, então podemos continuar aqui, né? Já estou terminando, viu? 2 Tessalonicenses 3. Versos 6 a 14. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Isso é ordem de Paulo. Irmãos, ele anda desordenadamente. E sabemos que os tessalonicenses, sabemos disso, né? Receberam mensagem do Evangelho, e muitos pararam de trabalhar. Que bom, Cristo vai voltar, e andavam desordenadamente. Ele disse: não ande com eles, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Um dia uma pessoa visitou a igreja e perguntou se nós tínhamos assistente social. Disse: não, temos diácono. Mas a igreja não é uma instituição filantrópica. Não, mas eu ouvi dizer que tem igrejas que dão cesta básica. Não, nós pregamos o Evangelho. Não damos cesta básica. Irmãos, há muitas pessoas que querem esse estilo de vida de andar desordenadamente. E como eu falei, muitos têm problemas por viverem desordenadamente. Irmãos, eu conheço muitas irmãs que estão trabalhando fora porque seus maridos
as empurraram para fora de casa. Porque simplesmente não assumem seu papel de líder, de homem, de sustentador da família, suprem as suas necessidades e depois eles entram num círculo vicioso difícil de sair. E não constroem absolutamente nada. O pastor falou, ele tem tudo o que ele precisa. Irmãos, Deus vai suprir sua família em tudo o que você precisa. Não abra mão de coisas básicas da sua vida. Conforto é mais importante do que caráter no seu lar? Não deveria ser. O papel da mulher é dentro de casa. Viu como é difícil? E quantas vezes o pastor vai ir lá resolver problemas porque o casal não está bem e vai lá, mas o que praticou da disciplina preventiva? Não aplicou, não está aplicando. Qual é o seu papel? Onde está a sua mulher? Quem está criando os seus filhos? Muitos problemas dentro do lar. Como resolver? Irmãos, difícil resolver se você não voltar à base. Isso é vida desordenada, irmãos. Muitos crentes estão com suas vidas desordenadas por desobediência. E heresia, irmãos. Heresia é qualquer doutrina que conduz os homens à perdição. Falso ensino da palavra. Eu costumo dizer, irmãos, que o falso ensino entra por algumas portas na igreja. Entra pela música. Quantas igrejas foram corrompidas pela música? Eu já conversei com pastores que disseram, bom, para ter jovens na igreja eu preciso deixar eles fazerem o que querem, né? Os jovens não são um braço a mais na igreja, eles fazem parte da igreja e devem se submeter à igreja. E isso é uma porta de heresia. Mas heresia começa, irmãos, quando o pastor permite certas coisas, a igreja aceita, e depois, quando o pastor percebe, ele quer voltar, mas a igreja não deixa mais. E aí a decisão é, você vai fora agora. Faltou disciplina preventiva. Irmãos, nós temos que saber aquilo que, olha, essa doutrina é perniciosa, esse ensino é pernicioso, não pode entrar. E Paulo escreve a 1 Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, ele diz assim, olha, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Falso ensino entrando na igreja. E diz aqui, Paulo escreve a Timóteo, cuidado com o ensino. Cuidado com aquilo que ataca as doutrinas da fé, que nega o Evangelho. E ainda, Tito, capítulo 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Veja, irmãos, como não é só responsabilidade do pastor. Às vezes uma igreja sofre porque o falso ensino vai entrando pelas portas do fundo, e cada membro é responsável por não deixar isso acontecer. E o pastor por cuidar disso. Mas, irmãos, para encerrar, como deve exercer a disciplina? Disciplina deve ser feita com humildade, lembrando que nós também falhamos. Nós também falhamos. Como eu disse, irmãos, a vida do cristão é uma vida de repreensões. E nós falhamos em muitas coisas. Devemos levar isso em conta. Gálatas 6:1.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Lembra também que você é pecador. Lembra também que você erra. E usa espírito de mansidão. Outra coisa, amor fraternal, irmãos. Lemos lá em 2 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 3, verso 14 diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal. Está vendo, irmãos? Não é deixar ele de qualquer maneira, não, notai o tal. Significa que está sendo observado, precisa ser corrigido. E não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja não é oba-oba. Isso quer dizer que a igreja, irmãos, é uns cuidando dos outros. Quer dizer que disciplina vai desde aceitar um membro até acompanhar a vida dele, edificar, aconselhar. Tudo isso é responsabilidade da igreja. E como ele diz aqui, e se acontecer de vermos algum irmão andando desordenadamente, note o tal. Olha o verso 15: todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Irmãos, eu já vi pastores falando: olha, quando alguém é disciplinado na igreja, você não deve nem cumprimentá-lo na rua. Irmãos, eu sou contra isso. Totalmente contra. Alguns acham que gentil e publicano, eu já vi publicações de dizer assim: olha, gentil e publicano quer dizer que no enterro dele, inclusive, amaldiçoavam ele. Irmãos, você está falando de judeu. Eu estou falando da igreja de Cristo. E eu estou falando que a Bíblia manda que nós não o tenhamos como inimigo. Estamos vendo se a disciplina, ele, irmão, vai voltar se precisar. De todos os modos, trata ele como irmão. Não é teu inimigo. E quando chegar na igreja, deve ser bem recebido. Eu quero ser prático nesse assunto, irmãos. Eu já vi igrejas que a pessoa disciplinada entra, ninguém olha para ele, ninguém o recebe, ninguém fala com ele. É errado, irmãos. Irmão, que bom vê-lo. E se tiver oportunidade, vai falar com ele e vai exortá-lo, repreendê-lo. Esse é nosso papel. Se a disciplina não for feita assim, está errada, irmãos. Deve ser feita em espírito de pesar e dor. Pesar. 1 Coríntios 5:2, Paulo falou, nós lemos lá, ele diz o que, irmãos? Podem ler aí. Era um pecado grave, ele diz: estáis ensoberbecidos, e nem ao menos. Como é que eles se sentiam? Tristes. Deveriam se sentir, né? Tristes. Pesar, dor. Eu me sinto assim como pastor, quando tenho que exercer disciplina. Assim eu me sinto com minha família, meus filhos. E deve ser feita visando ganhar o irmão caído. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Amém? Quantas coisas na disciplina, irmãos. Todas elas importantes. Eu espero que de alguma maneira ajude a cada um de nós a cumprir essa responsabilidade que temos individualmente como membros e entender que a Igreja de Cristo é uma autoridade sobre nossa vida. Que a obediência, a disciplina é algo que vai engrandecer nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho da Igreja, e vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Amém? Deus abençoe sua palavra.